Olá, bom dia. Fiquei alguns dias sem gravar, mas eu vou abordar um assunto hoje muito importante. E eu gostaria de ler em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando eu leio isso aqui, eu entendo que é todo homem de Deus. E o que às vezes nós podemos perceber, que essa palavra parece que é só dos líderes para os membros. Porque uma vez quando a gente fala sobre essas coisas aqui, ou sobre determinadas outras coisas, a gente muitas vezes é tratado como rebelde. As atitudes dos líderes, uma vez que a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O indivíduo ele não era nada. Aí um belo dia ele resolve mudar de vida, mudança de atitude, a gente chama de metanoia. E aí ele passa a estudar a palavra de Deus, pesquisar, estudar, congregar. E aí no dia que ele questiona algo, aí ele é ignorado, ele é rebelde, ele faz parte de facções, panelinha. Mas os líderes parece que não lê essa palavra que eu acabei de ler, Por exemplo, Apocalipse 22:15 tem algo muito interessante. 22:14, que diz assim, Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista ao direito à árvore da vida e entre a cidade pelas portas. Pois ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que pratica mentira. A gente vive um momento de mentira, de hipocrisia, de falsidade, de coisas terrenas. E partindo não é dos membros, muitas vezes, é dos líderes dando mau testemunho. Aí você estuda a palavra como nós lemos agora, em 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra é inspiradora para corrigir, para exortar. E muitas vezes a gente chega diante de um líder e ele se acha, parece que ele está num patamar mais alto, que ele não aceita a nossa observação. E aqui eu achei uma coisa interessante, Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:15, ficaram de fora os cães. Quem são esses cães? E eu fui procurar na palavra de Deus, quem são esses cães? E eu achei que não fique nas minhas palavras, mas na palavra de Deus, no livro de Isaías. Olha quem são esses cães. Isaías 56, a partir do verso 11, diz assim: Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Aí eu que estava lá perdido, eu que não tinha nenhum compromisso com o Eterno, tenho a mesma Bíblia que os líderes, os pastores têm, passo a ter o cuidado de usar óptica para poder entender, aliás, ver, quem dá entendimento é o Espírito Santo de Deus. E a gente parece que nós é que estamos usando a lupa, porque eles fazem vista grossa para muitas coisas. E quando a gente fala, pastor, olha isso, pastor, aquilo, olha isso, a gente é boicotado, desrespeitado, sabe? E eu vou mais além. Muitas vezes, o pastor, não existe uma sagração para pastor, para diácono, presbítero. E o pastor ele é subordinado a outro pastor. E quando aí esse pastor é tirado dessa igreja e mandado lá para o interior, no ditado popular, onde Judas perdeu as botas.
sabe? Homens totalmente carnais, sabe? Destituídos da graça de Deus. E querem dirigir a igreja de Deus, né? Aí eu achei também aqui um fato interessante em Colossenses, para finalizar esse vídeo, que não fique com as minhas palavras. Olha que interessante aqui. Para a gente ouvir, esse é um entendimento meu, para a gente ouvir Deus, algo tem que morrer em nós, nosso egoísmo, tudo que é carnal. Colossenses 3, 5. Se você que me assiste quer ouvir Deus, fazer morrer algo na sua vida. Olha o que o texto diz. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meu querido, minha querida, às vezes você tem você é líder, você é pastor, você tem um irmãozinho ali humilde, mas que entende, Deus fala com ele. E às vezes você porque você é o pastor, é o líder, você é, né? Ninguém pode falar com você. Você é blindado ali, né? Colossenses 3:1, aos que foram ressuscitados, né? Da carne, aos que foram ressuscitados dos seus conceitos, no versículo 5 que eu acabei de ler. Olha o que ele diz. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2 de Colossenses 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. E o homem, ele continua desse jeito, vivendo coisas terrenas, não dando ouvidos à voz do Senhor. E quando um irmão se converte, que ele busca, sabe, minuciosamente, sabe, clinicamente, né, as coisas do Senhor, e abre-se os olhos dele, né, aí você não entra na justiça de Deus, né? Vivemos uma hipocrisia, porque ao contrário da hipocrisia, você tem um livro aqui muito interessante, Política para não ser idiota. E às vezes que não é, porque a política, segundo o conhecimento, a política é uma coisa que não deve servir só para mim. A política começa dentro da minha casa. Não pode servir só para o meu umbigo, para o meu ego, para o meu desejo. A política era uma coisa ampla para todos. Essa política é a justiça de Deus. Quando não é política, é a idiotice. Política para não ser idiota. Então, deixo aqui o meu registro, né? Que às vezes quando você conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você abre a boca, você é perseguido. Você se cria facções contra você, panelinha. Não foi assim que os apóstolos foram mortos? Todos aqueles que entenderam a voz do Senhor passaram a seguir e falar a verdade. O próprio Pedro disse, antes me importa obedecer a Deus do que os homens. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, cuidado para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, segundo o rudimento do mundo e dos homens, e não segundo a Cristo. Eu um dia já tive um desejo de chegar, né, ao presbiteriado, receber um cargo de pastor, como eu disse aqui no início. Não existe sagração a pastor, existe presbítero. Pastor é cargo. A igreja institucionalizada coloca o pastor muitas vezes como empregado. Ele crê numa coisa, mas tem um ser superior que não é Deus, não é o eterno. É o outro homem que fica ditando as regras, né? Como se fosse um jumento no cabresto, né? E a membresia, os membros, quando ele entende a palavra de Deus, que ele se comporta diante da palavra de Deus, muitas vezes ele é... Amém? Que Deus abençoe.